E aí, nação, excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo todas as informações dessa preparação do Mengão que vai encarar a equipe do Fluminense nessa final do Campeonato Carioca neste domingo às 18 horas no Maracanã. Estou trazendo um corte com essas informações e essa estreia de Leonardo Jardim à frente do comando técnico da equipe. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tá aí, Jorginho e Samuel Xavier. Para começar a falar sobre esse jogo, Jorginho vai para o jogo, né? Acho que não há muita dúvida. Imagino que ele inicia a partida apesar do tempo de inatividade. Ou pode ser que, pelo tempo fora, fique no banco, Alex, como opção? Cara, é difícil saber, né? E é difícil até saber como que o Flamengo vem, assim. O futebol, você não pega a palavra que foi mais falada ali, confiança, né? Você não se concentra mais, não se mobiliza mais e não tem confiança na hora que você quer, né? E tudo isso que aconteceu, pode acontecer deles, ali internamente, porque são jogadores experientes, o Leonardo Jardim é experiente, a camisa ela é pesada, se de repente se mobilizar para aquilo que uma decisão ela precisa e necessita. Mas o Jorginho deve ir pro jogo, né? Até para ir ali, de repente, falar, acredito que deva ser ele até o capitão, né? Para poder ir dessa forma, os capitães, né? Que ele já é, de repente, um dos líderes. Seria importante pro Flamengo ele jogar, desde que ele esteja em condição. E, ao mesmo tempo, o Flamengo ele vai ter que realmente escalar uma montanha, porque tem que lidar com tudo essa questão emocional e o mais difícil que é jogar contra o Fluminense hoje, né, cara? Como diz... Diga. Que, como diz ele, Samuel Xavier, tá muito confiante porque ganhou, né? Ressaltou algumas vezes, né? Uma sequência de vitórias, por isso que ele falou tanto em confiança, né? Se a gente analisar os momentos dentro e fora de campo dos dois, o do Fluminense é muito melhor. Tem feito bons jogos, tem apresentado bom futebol, tem conseguido vitórias. Já o Flamengo... Não tem problemas. Oi? Não tem esses problemas. Já o Flamengo perdeu as duas taças que disputou, aí... Uma semana super conturbada com a saída do Filipe Luís, já chegando o novo treinador que todo mundo sabe que é muito bom, mas que tem muito pouco tempo para impor as suas ideias até domingo, quando vai acontecer o clássico. Se fosse uma ciência exata, a gente chegava aqui e falava, vai dar Fluminense. Mas é futebol, né? Então já vimos várias vezes um time que está num momento pior, chega num clássico, ainda mais uma decisão de um jogo só, detalhe, acaba decidindo, uma bola parada, uma expulsão. Claro que pode dar Flamengo, apesar de todos os problemas, continua sendo um grande time, um grande elenco, com bons jogadores. O momento do Fluminense é melhor. Sim, mais equilibrado, né? E a oportunidade do Flamengo, às vezes no futebol você tendo uma virada realmente de página, é vencendo. Você perde de novo, você fala, poxa vida, né? Tem aquela situação. E pro Leonardo Jardim, lógico, tem alguma coisa estratégica, mas tem comportamentos ali que ele não vai conseguir mudar agora, para essa final. Aí ele próprio, na entrevista, fez questão de dizer que não vai chegar mudando tudo de uma hora para outra. Vai mais ou menos seguir a linha e aos poucos vai colocando o que ele pensa sobre futebol, as ideias que ele tem para tentar melhorar o Flamengo, né? Ele até identificou algumas coisas na entrevista, falou um pouco sobre deficiências que, na opinião dele, o Flamengo pode ter apresentado aí nos últimos jogos. Mas não dá para chegar aí em 3 dias também querer colocar um monte de coisa nova. Mais importante para ele, eu acho, que eles não estão acostumados a fazer, né? Mais vai mais bagunçar. A tendência, né, é de provocar uma bagunça maior do que uma organização. O mais importante é tentar colocar todo mundo no sentido, velho, essa página ela tem que ser virada. Começa a ser agora, né? Todo sentimento, ressentimento, tudo que tiver, como o clube como um todo, né? O Jorginho, nos trechos que a gente acompanhou, ele cita o Filipe Luís, dizendo, olha, assim como todos vocês, como todo mundo, nós também ficamos surpresos. Mas ele já fala do Leonardo Jardim, porque a realidade do Flamengo agora é o Leonardo Jardim. É com o Leonardo Jardim que o Flamengo... Jogando no Brasil é assim, né? Não é assim? E acho que o Alex deve ter vivido isso várias vezes, né? Por exemplo, Flamengo agora. Pode ser que domingo o time ainda esteja abalado ou, enfim, jogue mal, não apresente o seu melhor futebol, ainda em consequência da saída inesperada do Filipe Luís. Ou pode ser que eles joguem muito e, de alguma forma, dediquem também o título ao Filipe Luís, que dirigiu quase o campeonato inteiro. Então, é difícil a gente saber o que vai acontecer. O Flamengo, realmente, para domingo, há um ponto de interrogação, uma incógnita. Como vai jogar o Flamengo? Vai conseguir voltar a jogar bem? Ainda vai continuar como vinha antes, não apresentando seu melhor futebol? Agora, tem uma certeza, ou algumas, continua sendo um grande time, um grande elenco
E o novo técnico, ele tem várias opções para armar o time ou para mexer durante o jogo. E ele tem essa capacidade, eu acho, de lidar com as pessoas, porque ele é um cara carismático, né? Pelo jeito, assim, o que ele fez com o Cruzeiro, se a gente lembrar lá atrás, que era terrível o ambiente, né? Naquele momento que ele faz a troca de tirar Dudu e Gabigol, mas o que ele faz, o elenco entender o que às vezes era estar ali, o que é trabalhar em conjunto, isso é que ele tem que trabalhar com o Flamengo para ajudar a virar a página. E sabe o que eu estou curioso? Diga, desculpa. Não, estou curioso para saber do comportamento da torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que vai ser, né? Porque chamou o time de sem vergonha, pós 8-0 contra o Madureira. Houve a demissão do Felipe, o Felipe também foi xingado, né? Antes do jogo, especialmente, também houve xingamentos contra o ex-técnico do Flamengo. Será que a demissão serviu para acalmar a arquibancada? Porque, pelo que a gente percebe em termos gerais, não uma parte da torcida que vai ao Maracanã, uma torcida organizada, aquele pedaço, que eu acho que não foi o estádio inteiro que xingou o Felipe, foi uma parte. Se essa parte vai continuar xingando o time de sem vergonha, no clássico contra o Fluminense, antes do jogo, se vai haver manifestação contra o time antes do jogo, ou se a demissão do Felipe Luiz serviu para satisfazer essa parte da torcida que estava chamando o time sem vergonha e a demissão vai poupar os jogadores. Estou muito curioso para saber se vai ser um ambiente de apoio total ou se vai ter cobrança antes do jogo ou cobrança pós-jogo, dependendo do resultado. É difícil saber, né? Eu acho assim, o que pode acontecer, quem vai ser poupado disso é só o Leonardo Jardim. Ah, sim. Se o Flamengo não fizer um bom jogo, pode ser que aqueles que vaiaram e quiseram mais a saída do Felipe, até, de repente, eles deem uma controlada, mas pode ser que se não fizer um bom jogo, aqueles também que não tinham vaiado o Felipe, pode vaiar agora por uma certa repulsa por ter realmente mandado embora o Felipe. Então, acho que o jogo ruim do Flamengo, eu acredito que a tendência é seguir a pressão por aquilo que a gente, a princípio, vê do torcedor do Flamengo e não somente para com o clube. Se acontecer, não fazer um bom jogo e não vencer, eu imagino. Eu acho que até a diretoria vai receber esse tipo de cobrança. Mas será que por ser clássico a torcida vai falar, pô, é um clássico contra o Fluminense, não vamos xingar antes. Vamos apoiar, fazer um acordo aqui de apoio durante o jogo e lá no final, se der errado, a gente cobra. Eu imagino isso. Por ser um clássico contra o rival Fluminense, histórico rival, por estar valendo uma taça. A princípio, de início, eu imagino o torcedor rubro-negro apoiando o time. Agora, se der ruim, se for mal, se perder... Por exemplo, eu lembrei aqui, você fez essa pergunta. O jogo contra o Lanús faz um gol ali numa falha do Ayrton Lucas com o Rossi, não foi? Foi. Foi isso. Eles foram vaiados na sequência, lembra? Isso. Quando pegavam na bola? Sim. Especialmente o Ayrton Lucas, bastante vaiado. Então, isso pode acontecer de novo. E no fim... Pode acontecer domingo? Pode, Tomara que não. Pode. Nós sabemos se o Ayrton vai começar jogando, né? Imagino que... Não, estou dizendo, se algum jogador cometer um erro semelhante. Claro. Não, Ayrton. A minha questão é como o jogador reage, né? O Ayrton Lucas reagiu muito bem. Se a gente for pensar, né? Porque ele fez um bom jogo depois, apesar das vaias ali, ele fez um bom jogo contra o Madureira. Mas o que eu acho, né? O que eu acho é que talvez por ser um clássico, se amenize um pouco os xingamentos pré-jogo, né? Que eles talvez venham depois se a coisa mas se fizer um mau jogo, os jogadores, o time sem vergonha para eles vai seguir. Se perder o jogo, eu acho que é certo. É aí que eu falo... Nesse sentido, o torcedor do Flamengo, eu não acredito que vai ter paciência se ele fizer um primeiro tempo ruim ali já, entendeu? Acho que a cobrança em cima dos atletas, diretoria, eu acho que o único poupado nesse caso seria o Leonardo Jardim. Aí saber se não estou falando isso como se fosse certo, pelo amor de Deus, apologia zero a isso, né? Estou falando para aquilo que o torcedor brasileiro ele é enjoado. Vai saber se o Canhão não se volta para o BAP também, né? Nessa história, porque o time é sem vergonha, demitiu o treinador. Né? E como a gente viu nas pesquisas aí, se não for bom e perder, vai estourar para todo mundo. 80% das pessoas, dos rubro-negros, foram contra a demissão do Felipe Luiz, né? Uma minoria que concordou com a jogadores demissão. Também, mas pode ter também, é bem provável que haja jogador no Flamengo que pense assim, opa, eu estava tendo menos espaço, agora pode ser de repente que eu vou ter mais chance. Isso acontece. Luiz Araújo, por exemplo, não é? Isso acontece.
E a gente não sabe de algumas outras coisas, né, se aconteceram, né? Dá para perceber que o elenco, ou boa parte do elenco, nunca generalizando, que a gente não sabe, ficou realmente assustado, porque o Felipe era um ótimo treinador para eles. Então o jogador, nesse sentido, ele sempre também muito responsável, até mais do que o Felipe, porque não conseguiram dar resposta em conjunto. E aí, naturalmente, estoura realmente para o treinador, que é mais fácil mandar o treinador embora, aquele jargão todo, do que mandar o time todo embora, ou alguns tantos, né, que tem um valor de mercado muito grande. Mas tem algo ali que a gente percebe que realmente ficou incomodado. Por isso que eu acho que o treinador que chegar, se ele errar na comunicação um pouquinho, ele não vai conseguir extrair o melhor desses caras mesmo. Tá lá falando, vamos que a gente precisa. No futebol e a cabeça do ser humano não é assim que funciona. Você sabe que tem uma outra questão que talvez no vestiário repercuta bem e aconteceu na entrevista de ontem. O fato dele ter dito que ligou para o Felipe, né? Quando aconteceu o contato do Flamengo e tal, ligou para o Felipe, falou com o Felipe falou, ô Jardim, fica tranquilo, porque se não fosse você, seria outro. Então, faz o seu trabalho aí, quando estiver no Rio, a gente conversa e tal, e tudo mais. Então, eu acho que isso, porque tira um pouco do peso do treinador que está chegando, aquela pecha de, foi uma traição ali com o treinador que estava no cargo, ele negociou durante ali a permanência, né? Enquanto o Felipe ainda estava no cargo, a substituição e tal. Então, acho que essa declaração de que ele conversou com o Felipe, talvez dê uma amenizada em alguém que tivesse meio com a orelha em pé, né? Um negócio que eu ouvi hoje, até quando eu cheguei aqui, sobre alguma informação que parece que a gente não tinha ainda, é que quando ele foi procurado, o Leonardo Jardim, ele falou pro BAP, fala com o Pedrinho, se o Pedrinho do Cruzeiro autorizar, eu venho, porque eu tinha prometido para ele que eu não ia trabalhar em outro lugar. Então isso aí mostra um nível de decência naturalmente muito grande, que é o que o Leonardo Jardim parece ser. E isso também convence o BAP a falar, poxa vida, eu tô vindo com baita cara. Aí o BAP parece que ligou, o Pedrinho falou, não tem problema nenhum. Né? E nisso acabou facilitando fechar o negócio. Então é mais uma coisa que o problema não é realmente a pessoa que é ele, a circunstância que chega um treinador desse jeito, da maneira que aconteceu, mas ele passando tudo isso, é natural, eu acho que de ele ganhar pelo menos credibilidade e admiração desse elenco, que estava precisando dar uma resposta de melhoria mesmo, que seguisse o treinador, mas nessa mudança de falar, gente, vamos lá, né? A gente aqui que pode mudar, a vida vai seguir, vocês são vencedores pra caramba, né? Então a gente tem aqui mais de novo uma oportunidade de uma decisão, vocês perderam outras duas, isso está passado para trás e hoje é uma oportunidade gigante, num clássico, numa decisão da gente poder de repente dar uma resposta para todo mundo e para eles mesmos, né, internamente. Já tem Cruzeiro e Flamengo, não tem? No meio de semana? Tem. Pelo Brasileirão. Pelo Campeonato Cruzeiro Brasileiro. lá em Minas ainda. Não é em Minas não, é no Maracanã. Ah, tá. É no Maracanã, menos mal que vai ter ali mais ou menos 3, 4 mil cruzeirenses ali. Deixa um mas vai ter uma parte ali para xingar o Jardim. Olha só, a gente tem aqui os números. Tá bravo o Pedrinho, hein? Fica. A gente tem os números aqui do Fla-Flu nessa década de 2020, né? Ou seja, de 2021 para cá. Os times se enfrentaram 29 vezes. Aí para vocês no telão, são 9 vitórias do Flamengo, 12 vitórias do Fluminense e 8 empates. Veja que o Fluminense tem levado vantagem, apesar da disparidade financeira enorme, né, entre Flamengo e Fluminense nos últimos anos, o Fluminense tem levado a melhor nos clássicos Fla-Flu e com diversos treinadores, né, com treinadores diferentes, o Fluminense conseguiu se dar bem diante do Flamengo nos últimos anos, né? Sabe o que isso significa? Nada. Domingo é um jogo novo. Tem um significado, que nesses últimos anos o Fluminense também teve bons times, tanto que ganhou uma Libertadores. E pelo menos na questão de clássico, enfrentou bem, é isso aí. Em termos de escalações, né, se a gente for pensar nos dois times, o Flamengo é uma absoluta seleção. Incógnita. Não é incógnita, não dá pra gente saber qual é o time que vai jogar. A gente tem convicção de que o Arrascaeta vai ser titular, né? O Jorginho, se estiver bem, vai jogar. Agora, de resto, o Rossi vai começar jogando também. Agora, de resto, a gente não tem muita ideia do que o Leonardo Jardim está pensando. É bastante opção, né? Pode ser que em termos de sistema é a mesma coisa, maneira de se posicionar. Agora, quem que vai jogar e o que eles vão fazer, pode ter esse ajuste que gera curiosidade na gente. Vamos colocar também a escalação provável do time do Flamengo e aí já deixando claro também que são muitas dúvidas, né? A gente não sabe como o Leonardo Jardim pensa, ele não tem mostras, né, recentes. Eu acho que nesse momento, nem o Leonardo Jardim sabe o time que ele vai botar. Pode ser, exatamente. Ele pode ter uma ideia, né? Algumas dúvidas, vai ter treino amanhã ainda. A gente tem aí um desenho, né, com Rossi, Varela ou Emerson Royal pela direita, Léo Ortiz, Léo Pereira,
Alexandro, com o Everton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá, Samuel Lino, Plata ou Luiz Araújo e o Pedro como centroavante desse time, mas a gente sabe que as opções são muitas, né, Luísa, para falar desse time do Flamengo. Alternativas, pelo menos, não faltam, né? O leque do Leonardo Jardim, nesse momento, é muito vasto. Ainda é difícil projetar o que ele vai pensar para esse time. O Leonardo Jardim teve um treino ontem, teve um treino hoje também e vai ter um amanhã para fechar, de fato, o que ele pensa para essa final, né? A gente realmente é uma escalação completamente provável ainda, possível, na verdade, que o Flamengo tem para esse jogo. Vai ter todo mundo à disposição, exceto o Saúl, né, que continua na recuperação da cirurgia no calcanhar, mas é um time ainda que a gente ainda está tentando entender as ideias, né? Ele ainda não esboçou essa equipe que ele pretende para o jogo com o Fluminense, está fazendo testes, de fato. Teve o que o Coutinho falou, né, da foto ali vazada, mas são testes, é um momento de testes ali para ele entender que time que ele quer, como é que os jogadores vão se apresentar também, quem ele vai ter à disposição, como é que esses jogadores estão fisicamente, tudo isso o Leonardo Jardim está aproveitando aí esses dias, né, esses poucos dias que ele teve para entender em que momento ele vai estar e, enfim, que tipo de jogadores ele tem nas mãos. Mas amanhã talvez a gente tenha um pouco mais de informações, talvez, não sei, mas ainda é um time muito no campo das dúvidas para saber como ele vai armar essa equipe e o que ele espera do Flamengo, como ele espera formar esse Flamengo de fato depois do trabalho do Filipe Luís, que vocês falaram que é o primeiro treinador que começa já numa final, né? O Filipe também começou no jogo decisivo, naquela semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, então o Flamengo tá gostando desse negócio de começar com um treinador em jogos importantes, né? Tomara que não se torne uma tendência, porque aí o nosso trabalho fica muito mais difícil. Sem dúvida, é isso. O Filipe Luís teve 2 etapas lá na Copa do Brasil 2024. Eu tenho aberto aqui, claro que a gente está com a possibilidade de time titular do Flamengo, estou aberto aqui com o Você Escala, que é a interatividade lá do GE. Globo, pelo menos para a gente ouvir a voz da torcida que está lá no GE. Globo acompanhando o noticiário do Flamengo. A escalação da torcida nesse momento, claro que não é uma votação para colocar em campo na final, mas tem Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alexandre, ou seja, já tem uma pequena mudança na zaga. Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. Então a gente consegue ver pelo menos uma ideia de boa parte da torcida, claro, né, que vota pouco, por exemplo, no Samuel Lino e no Plata nesse momento. Então a gente pode colocar, pelo menos no termômetro, e acho que a gente vem observando isso também por desempenho, talvez o Cebolinha. Os jogadores que estão melhor. O Cebolinha merecendo mais, talvez. É o time ideal pedido por torcedores, por parte da imprensa, né? Porque ele tinha essa dúvida do Lino com o Everton Cebolinha, e o Cebolinha vem mostrando que está num momento melhor, né? Está num começo de temporada melhor. Eu acho que ele vai por essa opção também, de escalar os melhores que estão fisicamente e tecnicamente também para o jogo. Que o Flamengo tem uma característica de jogo que não vai mudar do dia para a noite. Eu acho que quem tiver melhor, acho que o Jardim vai levar a campo com os 11 titulares. E aí, falando dessas opções, né, de atacantes, né, que o Flamengo tem, são muitas, com características variadas também, né, Coutinho? Acho que o Cebolinha realmente, né, vem, acho que nos últimos jogos, talvez até do ano passado, né, merecendo talvez uma vaga nesse time de decisão do Flamengo, né, o time escalado para disputar um título que vai acontecer agora no domingo. Assim, é claro que ao longo de uma temporada esse time vai variar muito, mas se esse time tiver uma base, como o do Cruzeiro do Leonardo Jardim tinha, a gente conseguiu escalar a base titular dele ano passado, nesse momento não existe time do Flamengo sem o Everton Cebolinha. Se você olha ali o lado esquerdo do ataque, os jogadores que podem atuar por ali, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, o próprio Carrascal já foi improvisado, pode jogar ali numa outra opção, né? De um meia que parta daquele lado. O Everton tá melhor. Ele é o que tá no melhor nível e não é de agora. A gente pega ali, desde a reta final da temporada passada, isso já acontecia, inclusive, para a final da Libertadores existia um pedido de muitos torcedores que ele começasse. Acho até que o Lino jogou bem a final da Libertadores ano passado, mas logo depois que começa ali o Intercontinental, o Everton já ganha mais espaço e no início dessa temporada a mesma coisa. Me chama a atenção também a presença do Vitão e o Léo Ortiz, que é grande zagueiro, mas não está fazendo uma boa temporada. Ele não tem feito bons jogos. O Vitão tem entrado melhor do que ele no time, é um ótimo zagueiro contratado pelo Flamengo. Também acho que seria justo ele no time. Chama a atenção o Jorginho, a gente tem que entender fisicamente como ele tá. Se pode jogar 90 minutos. Jogou muito pouco essa temporada, né? O Paquetá partindo da direita, por exemplo, em detrimento ao Carrascal.
Então são escolhas ali que são importantes. O Leonardo Jardim tem que fazer. O próprio Pedro, cara. O Pedro não vinha jogando com frequência como titular com o Felipe Luiz. Jogos importantes, principalmente. Tinha começado no banco, a maioria recente. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo no domingo contra a equipe do Fluminense no Maracanã, às 18 horas, com transmissão da TV Globo, GE TV e também do Sport TV. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense, e aí está o Campeonato Carioca e também o Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe vem de 2 jogos consecutivos sem vencer. No último jogo que jogaram pelo Campeonato Carioca no último final de semana, jogaram contra a equipe do Vasco no Maracanã e empataram pelo placar de 1-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo contra a equipe do Fluminense. São 2 vitórias do Mengão, 2 vitórias do Fluminense e 1 empate. Confronto bem equilibrado nos últimos jogos. Enfim, jogo importante, jogo da estreia de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo. Nesse período, ele só vai ter 4 treinos até o jogo, ou seja, não dá para implantar muito a sua filosofia de jogo, mas quem sabe a gente já vê algo diferente, uma motivação diferente também dos jogadores. Até porque o Flamengo precisa sim vencer esse Campeonato Carioca. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!